Muita paz, muito amor. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidas e unidos em amor. Gente, hoje nosso irmão Rubens, né? Em que você acredita? É a palestra de hoje. Rubens, por favor. Companheiros de doutrina, muita paz e harmonia. Em que você acredita? Em que nós acreditamos? Nós acreditamos naquilo que as pessoas nos falam? Nós acreditamos naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente lê? É uma questão muito interessante para que a gente possa refletir. Muitas vezes nós somos influenciados por aquilo que a gente lê. E às vezes aquilo que a gente lê e interpreta aquilo que a gente lê tem muito a ver com aquilo que a gente professa em termos de religião. A religião é algo que nos influencia de tal forma que às vezes a gente segue os preceitos da nossa religião, da nossa doutrina, e através dela a gente vê as coisas, vê o mundo. Bom, algum tempo atrás, depois de ter feito uma palestra em um centro espírita, uma pessoa me chamou, que é presidente do centro espírita, era presidente do centro espírita, e disse assim: Rubens, eu ganhei um livro e gostaria que tu desse uma lida e uma analisada, a fim de que a gente possa tirar algum ensinamento com relação à doutrina neste livro. Ou seja, disseram, este livro tem vários pontos que são contrários à doutrina espírita. E aí, com a tua análise, talvez a gente possa tentar mudar a opinião do livro e da obra. Na obra, no livro, tem algumas questões ou alguns itens que são contrários à doutrina espírita. O primeiro é: não existe vida após a morte. O segundo é: o que se manifesta através dos médiuns é o demônio. O terceiro é a negação da divindade de Jesus. Este livro diz que nós espíritas negamos a divindade de Jesus. Ou seja, que nós espíritas não acreditamos que Jesus é Deus. O quarto item é que nós negamos também Satanás, que não existe Satanás. E a gente espírita vive espalhando por aí que não existe Satanás. E, finalmente, não há referência na Bíblia sobre a reencarnação. Bom, esses cinco itens são mostrados neste livro, que não existe nada disso, tudo baseado na Bíblia. Lá o autor do livro, que é advogado, mostra que na Bíblia não existe vida após a morte. Bom, o autor, ele diz que ele foi espírita durante 16 anos. E que leu e estudou 80 obras espíritas. Inclusive, ele dava aula de evangelização em um centro espírita. Mas aí, ele resolveu um dia comparar o conhecimento que ele tinha do espiritismo com o conteúdo que tinha na Bíblia. E para que juntasse os dois, e aí ele pudesse fazer, né, um trabalho muito mais interessante com relação ao trabalho que ele fazia no centro espírita. Bom, resultado.
ele leu, começou a estudar a Bíblia e começou a comparar a Bíblia com os ensinamentos da doutrina espírita. E chegou à conclusão de que estava tudo errado, de que o Espiritismo não tinha nada a ver com a Bíblia. Ou seja, que as coisas que o Espiritismo diziam eram contrários à doutrina espírita. Resultado, deixou a doutrina espírita e foi ser evangélico. Muito bem. Em que ele acreditava? Ele ia acreditar naquilo que a cabeça dele resolve analisar. Olha só, eu também, um dia, depois de muito tempo de espírita, resolvi estudar a Bíblia e comparar uma coisa com a outra. E cheguei à conclusão que realmente tudo que a doutrina espírita diz está ligado à Bíblia. Olha a diferença. Eu estudei por 7 anos a Bíblia, eu não vi nada que esse povo fez. Olha só. E eu aí, o que foi que aconteceu comigo? Eu resolvi, eu achei, voltei a acreditar ainda mais que a doutrina espírita era uma doutrina verdadeira. Porque eu comparei os ensinamentos da doutrina com a Bíblia, tudo encaixava direitinho, tudo casava. Ou seja, em que a gente acredita? Muito bem. Bom, já que o autor do livro pegou todos esses itens, mostrou na Bíblia que esses itens realmente não existe vida após a morte, etc., eu vou pegar também Os trechos bíblicos. os textos bíblicos para comprovar de que isso aqui tudo é errado. Vamos lá, então? Vamos lá. Quando a gente pega a Bíblia, o início da Bíblia, lá na Gênesis, tem a conversa de Eva. Olhem só. Tem a conversa de Eva com a serpente. Você se lembra, né? Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Todo mundo, se não leu, já ouviu falar essa passagem. Essa passagem todo mundo já ouviu, já leu, ou coisa parecida. Eva, no paraíso, estava lá diante da serpente. E Eva estava conversando com a serpente. E a serpente, para os nossos companheiros, é Satanás. Imaginem só vocês. O Satanás no paraíso. Como é que Satanás ia fazer no paraíso? Se lá era o paraíso, como é que poderia entrar um Satanás no paraíso? Mas deixa pra lá. Muito bem. Então, Eva conversando com Satanás, diz assim, olha só, nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Ela está dizendo nós, ela e o marido, conversando com Satanás, ou com a serpente. E disse, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário vocês vão morrer. Olha, ela disse que Deus disse para eles, para ela e para o marido, que se eles comessem dessa árvore, elas morreriam. E aí o Satanás, a serpente, diz assim, não, de modo nenhum vocês vão morrer. Ou seja, Deus disse que eles iam morrer, e Satanás disse que eles não iam morrer. Resultado, a serpente conversou a Eva, papiou a Eva acabou comendo do fruto, passou para o marido, né? E resultado, o que foi que aconteceu? Deus descobriu que eles comeram do fruto proibido e morreram ou não morreram? Não morreram. Não morreram. Foram apenas expulsos de lá. Então quem que está falando a verdade? É Deus ou é Satanás? No caso aqui, se a gente for analisar o pé da letra, quem está falando a verdade aqui é Satanás.
Porque Satanás disse, ó, de modo nenhum vocês vão morrer. E não morreram. Olhem só. Não morreram. Eles foram expulsos. E lá em cima, ó, vocês se comerem e tocarão, do contrário vocês vão morrer. Bom, se a gente for analisar ao pé da letra, o que está aqui, a gente vai achar que Deus enganou Adão e Eva, porque eles comeram do fruto e não morreram. E aqui, quem falou a verdade foi a serpente. Mas olhem só, o autor diz, o autor do livro, que esta aqui é a primeira mentira, grande mentira da humanidade. E por isso é que nós vivemos espalhando por aí que depois da morte do corpo a gente continua vivendo. Vocês entenderam o que eu falei, né? Ou não? Muito bem. Então vamos adiante. Na expulsão, uma coisa muito interessante. Quando eles foram expulsos, há um diálogo entre Deus e alguém, ou algumas outras pessoas, algumas entidades. Diz assim, ó, depois Deus disse, depois da expulsão, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Olha só, porque eles comeram do fruto proibido, eles se tornaram deuses. Só continua pecando. Só continua pecando. Olha só, o próprio... Olha só, aqui ó, em Gênesis capítulo 3, versículo 22. O próprio Deus está dizendo assim: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Olhem só, Deus está dizendo que porque nós comemos o fruto proibido, a gente se tornou como Deus. Seja bem-vindo. Pessoal, tá vendo? Olha só, Deus disse, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Com quem que Deus está conversando? Ora, Deus está conversando com alguém ou com um grupo de pessoas que na verdade, ele está dizendo, se tornou como um de nós, ou seja, tornou deuses. Porque Deus aqui está dizendo que não é um. Bom, mas isso aqui é uma conversa. É uma história para outra conversa. Muito bem. Aí vamos analisar. Não existe vida após a morte, foi o primeiro item lá do livro, contrário à doutrina. Onde foi que o camarada achou isso na Bíblia? Dizendo que não existe vida após a morte. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem terão recompensa, porque a lembrança deles cairá no esquecimento. Seu amor, ódio e ciúme se acabam, e eles nunca mais participarão de nada que se faz debaixo do sol. Ou seja, esse camarada vem aqui, lá em Eclesiastes, no Velho Testamento, está dizendo que depois que morre não tem nada. Acabou. Depois que morre não existe nada. Será? Mas será? Aí, como eu tinha que analisar o livro, eu tinha que conversar com a companheira que me emprestou o livro para analisar. Eu disse, não, peraí. Vamos vir aqui. Este camarada bem aqui, Eclesiastes 9, de 5 a 6, também fala uma coisa interessante. Aqui está dizendo que não existe vida após a morte. Mais adiante ele diz uma coisa interessante, olha só. Então descobri que a mulher é mais amarga do que a morte. Isso aqui está na Bíblia, pessoal. Olha aqui, ó. Eclesiastes 7, 26.
Quem quiser anotar, anote e dê uma olhada na sua Bíblia lá. Hebreus 7, 26. Então descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, porque ela é uma armadilha. O seu coração é uma rede e seus braços são cadeias. Quem agrada a Deus, quem agrada a Deus consegue dela escapar, mas o pecador se deixa prender por ela. Que pecador eu sou? Sou preso a várias mulheres. Ah, Valtilene, a Nicole, a minha mãe. Eu sou um grande pecador. Aqui o cara está dizendo que quem se afastar da mulher agrada a Deus. Mas quem vive enrolado com elas está doidinho de cuidar. Ou seja, como é que eu vou achar muito interessante esse camarada de Eclesiastes que fala uma coisa discriminatória contra vocês mulheres e anteriormente ele me falou outra coisa dessa aqui, que não existe vida após a morte? O camarada ou estava variando ou estava apaixonado ou foi decepcionado por alguma mulher. Para falar um negócio desse, a mulher deu um fora nele, ele ficou doido e começou a criticar a mulher. Olha, isso está na Bíblia. E as mulheres andam com a Bíblia debaixo do braço. Este é o livro da palavra de Deus. Está aqui a palavra de Deus, ó. A mulher é mais amarga do que a morte. Essa é a palavra de Deus. Não está na Bíblia? Se está na Bíblia, não é a palavra de Deus? Então, está na Bíblia, meus amigos. Bom, aí o autor diz assim, mas engraçado que tem gente que parece inteligente, apenas parece. O cara é advogado, já falei para vocês, o autor do livro é advogado, aí fala umas coisas que fora do mundo. Quer ver? Olha o que ele diz no livro dele. Cheguei à seguinte conclusão: Deus fez o homem correto, mas o homem inventa muitas complicações. Ora, se Deus fez o homem correto, o homem não podia inventar complicação, meus amigos. Ora, se está correto, ele vai inventar complicação? Está errado. Está vendo? Uma frase completamente contraditória. Conclusão. Completamente contraditória. Ou seja, o camarada não estava, né, falando coisa conclusa. Bom, o autor diz e mostra na Bíblia que não existe vida após a morte. Mas olha só, quando a gente sai do Antigo Testamento e pula para o Novo Testamento, tem uma porção de coisa no Novo Testamento que é completamente contrário ao que está no Antigo Testamento. Querem um exemplo? E o exemplo mais importante é o... Bom, se a gente está em dúvida, a gente pergunta para quem? Jesus. O que Jesus nos tem a dizer sobre esse assunto? Se Eclesiastes falou, se Paulo falou, se Joana de Ângeles falou, se fulano de tal falou, se o Papa falou, Rubim falou. se Rubim falou, mas Jesus falou outra coisa diferente, eu tenho que acreditar em quem? Jesus. Aí, Jesus conta a parábola do rico e do pobre. O que diz a parábola do rico e do pobre? O rico estava se regalando na sua mesa e o pobre estava do lado, só comendo das migalhas que caíam da mesa do rico. Não é assim que está lá? Mais adiante, Jesus contando a história. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado para os anjos, pelos anjos, ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado na mansão dos mortos, ou seja, lá no plano espiritual, na mansão dos mortos. Em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ou seja, o rico, depois de morto, abriu os olhos e quando olhou para cima, ele viu Abraão e Lázaro, que já tinha morrido também.
olhou os dois. O que acontece nessa história de Jesus é algo maravilhoso, espetacular. Aí o que? E ele exclamou, o rico, depois de morto, exclamou, disse assim: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-lo que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Olha só, o rico, depois de morto, falando. Quem está contando a história é Jesus. Essa parábola, quem conta é Jesus. O rico, depois de morto, falando. E aí, Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a tua vida, ou seja, quando estava vivo. E Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, ou seja, Lázaro, no outro plano, está consolado. Oh, que coisa linda! É porque o problema, meus amigos, é que esse povo lê essa Bíblia e não vê as coisas. E aí tenta enrolar vocês. Tenta enrolar vocês. E tu és atormentado. E aí o rico de novo replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa do meu pai. Olha o rico dizendo para Abraão: para Abraão enviar Lázaro lá na casa do pai dele. Mas Lázaro já estava morto. Se Lázaro estava morto, como é que Lázaro ia para a casa dele? Olha, quando ele está falando isso, o rico está falando isso, é porque era possível alguém morto ir na casa dele. No caso aqui, Lázaro. Ó, era possível. Pois eu tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. O rico morto estava preocupado com os irmãos vivos e queria que Lázaro fosse enviado para a casa do pai dele para avisar aos irmãos, para eles não fazerem as besteiras que eles estavam fazendo, a fim de que eles, depois de morto, não fossem passar por um local de tormento como ele estava. Ou seja, o amor dele pelos irmãos, certo? O amor dele pelos irmãos, preocupado com os irmãos, queria que alguém fosse avisar os irmãos dele, alguém morto, diga-se de passagem, fosse avisar os irmãos dele, para que eles não fizessem as besteiras que estavam fazendo. Bom, Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.